E aí, viajante, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre um assunto que pouca gente tem falado, mas que é muito importante ser ressaltado, que é a questão de por que tantos brasileiros continuam indo embora de Portugal. A primeira questão aqui é o seguinte: o que motiva alguém a sair do seu país, né? Aqui no caso a gente está falando do Brasil. Então o que te motiva primeiramente a querer sair do Brasil? A falta de segurança, a questão da educação, porque o Brasil sempre está indo mal nos índices de educação, a questão da política, a corrupção, não aguento mais Bolsonaro, não aguento mais Lula, enfim. O que te motivou, o que te motiva a querer sair daí do país, né? O que te motiva a querer vir para Portugal ou para outro país que seja? Então o primeiro ponto a se levar em consideração é por que você quer sair. Então você precisa ver se o problema com o qual você está incomodado aí, que te fez vir para cá, ou que te fez começar a pensar em vir para cá, não acontece aqui também. Por exemplo, a questão da educação. Em Portugal, sim, ela é muito boa, seus filhos vão ter uma ótima educação. Porém, para conseguir uma creche aqui é muito difícil. Para colocar o seu filho na escolinha antes dos 7 anos é muito difícil. É muito bom, mas você vai ter um outro problema. Então você precisa levar isso em consideração também. Se você não conseguir uma vaga logo de início, e é muito difícil conseguir, você vai ter que colocar o seu filho na escolinha e você já vai ter um problema aí de orçamento. Porque 350 euros muitas vezes é o que você vai começar ganhando aqui. Então aí você já pode ter um problema. Outra coisa é a questão da corrupção. Existe corrupção aqui em Portugal também. Não é o mais corrupto e nem o menos corrupto. No último índice de percepção de corrupção de 2016, Portugal ficou em 29º lugar. Lá tem uma pontuação de 100 pontos para os menos corruptos e de 0 para os mais corruptos. Portugal ficou com 62, ou seja, está ali no meio. Então existe corrupção aqui também. A questão da ideologia política é importante, porque se te incomoda aí, vai te incomodar aqui também. Você precisa pesquisar antes qual é o regime atual. Hoje aqui em Portugal o presidente é de um partido socialista, então a ideologia tende a ir para o lado da esquerda. Então se isso te incomoda aí, não se engane, né? Não coloque flores nisso, porque vai te incomodar aqui também. Então você precisa levar isso em consideração na hora de fazer o seu planejamento. Outra coisa que muita gente se engana é a questão dos valores. Você precisa ver que o que é barato para uma realidade de quem ganha um salário mínimo aqui, ou às vezes até 2 salários mínimos. O salário mínimo hoje em Portugal não é nem o menor nem o maior da Europa. O menor é o da Bulgária com 289 euros e o maior é de Luxemburgo, 2.078 euros, se eu não me engano. Então aqui você vai ganhar 600 euros. Então com 600 euros você precisa entender o que você consegue fazer com essa quantia. Porque daí você viu um vídeo falando que você consegue financiar uma BMW por 150, 200 euros, que você consegue comprar a sua casa própria por 400, 500 euros, porque aqui os juros realmente são muito baixos. Mas você precisa entender que você também não vai ganhar tanto. Você tem que entender essa quantia para você não se iludir com uma parcela de 150 euros, por quê? 150 euros pode ser muito dinheiro dentro do seu orçamento. E eu vou explicar por quê. Imagina um cenário onde você chega aqui em Portugal, você está planejando um casal. Então vocês decidiram, um dos dois olhou Portugal, começou a fazer algumas pesquisas e falou: nossa, Portugal é muito legal. Olhou lá, viu as praias, Portugal é fantástico, nossa, tudo lá é muito bonito, muito legal, vamos para Portugal. Então, vamos lá, vamos imaginar um cenário aqui onde vocês vão vir em casal. Então você está se planejando aí, vai vir o marido e a mulher, o namorado e a namorada, os noivos. E aí pesquisaram Portugal, a questão da língua ajuda muito, o clima é legal também. E falou: não, beleza, é Portugal. Imaginando um cenário perfeito, onde vocês dois vão chegar aqui e vão conseguir começar a trabalhar para ganhar um salário mínimo cada um, ou ordenado mínimo como chama aqui. Então cada um vai ganhar 600 euros, então a gente tem aí um orçamento familiar de 1.200 euros, certo? Então quando você pensa em 1.200 euros, a primeira coisa que já vem na cabeça é aquilo que você pesquisou. Então você vai falar: nossa, 400 euros eu consigo pagar minha casa, fazer uma compra. Eu vi num vídeo do Robert lá que o mercado era barato, olhei outro vídeo, vi que os preços eram baratos, então a minha BMW aqui já está garantida. Pô, legal. Mas vamos lá, quando você chegar aqui, para você começar a trabalhar, você vai precisar abrir um recibo verdes, né? Que é como se fosse um PJ aí do Brasil. Então você precisa quase que abrir uma empresa para você conseguir trabalhar de maneira independente. Porque quando você chegar, você vai ter que dar entrada na sua manifestação de interesse no CEF. Então vai dizer assim para Portugal: ó, eu quero morar aqui, eu quero trabalhar aqui. Mas como você não teve o convite de uma empresa, então esse processo vai ser analisado e ele pode demorar, ele vai demorar na verdade, até você conseguir receber essa resposta. Então até lá você vai abrir um recibos verdes. Recibos verdes você consegue abrir já de cara. Você vai abrir o NIF, que é como se fosse o CPF, e você já vai conseguir abrir esses recibos verdes e vai começar a trabalhar. Só que até tem uma isenção no primeiro ano de impostos, mas lembra dos impostos que você reclamava do Brasil? Aqui a taxa tributária também é muito alta, né? A carga tributária é altíssima. Para recibos verdes você vai precisar pagar 11,5% de imposto de renda e depois, mesmo que você pegue essa isenção no primeiro ano, depois de um ano você vai precisar pagar 22,5% também de segurança social. Ou seja, daqueles 1.200 euros que vocês vão receber, na verdade só vão pegar na mão 706 euros. Aí com esses 706 você vai ter que começar a pagar suas dívidas e os seus custos aqui em Portugal. Então se você arrendou, por exemplo, um apartamento, um T1, isso eu vou falar aqui de um lugar muito barato, imaginando que você veio para morar no interior, que você está mais na região central do país ou um pouco mais para o norte, onde as coisas são um pouco mais baratas que aqui na região de Lisboa, que é onde eu vivo e de onde eu falo aqui da minha experiência. Então imaginando aí que você conseguiu pegar um apartamento de 400 euros.
E olha só, 400 euros é uma realidade muito, 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 muito barata. Então se você conseguiu algo de 400 euros lá para o interior, pô, está muito legal, porque realmente um T1 aqui na região de Lisboa, eu já falei, é em torno de 800, 750 euros, menos que isso é bem difícil de achar. Então imaginando que você foi lá para a região mais barata, para começar aqui em Portugal devagar, então você vai gastar 400 euros de arrendamento, né, de aluguel. Então daqueles 700, 400 foram para o aluguel, já sobraram 300. Opa, a BMW já ficou mais longe. Aquela viagem que você viu, nossa, a passagem de Portugal para a França é 50 euros, de Portugal para Londres é 100 euros, é barato, uma vez a cada 3 meses eu vou viajar pela Europa. Calma, não é bem assim. Desses 300 euros você ainda vai precisar fazer compra, então você vai ter um mercado aí, um casal você vai gastar 200 euros, 250 de repente, vai pagar ali o telefone, internet, se fizer o passe mensal 40 euros cada um, ou se fizer para um só, acabou o dinheiro. E aí? Então aquela ideia de morar em Portugal para viajar a Europa inteira é até a página 9. Por quê? Como é que você vai se manter aqui para juntar esses 100, 150, 200 euros para viajar sempre? É barato? Se você imaginar uma visão mais macro, sim, eu acho barato. Porém, você precisa ter bons rendimentos aqui em Portugal. E não se engane, quando você chegar aqui, você não vai ter de cara. Olha só, a gente está falando de um cenário muito bom onde o casal, os dois ganham salário mínimo. Se você está pesquisando aí, você já viu que não é a realidade da maioria e a maioria não ganha 600 euros. Ou seja, no melhor dos cenários, o dinheiro ainda vai ficar ali no 0 a 0. E o que eu quero dizer com tudo isso? A maioria das pessoas se frustram aqui porque elas não fazem essa ponderação entre expectativa e realidade. Então o maior motivo dos brasileiros continuarem voltando para o Brasil é a questão da expectativa versus o que eles vão viver aqui. Você precisa entender muito bem quais são as realidades daqui antes de só problematizar o Brasil e só sonhar e romantizar com Portugal. Então você precisa entender como que as coisas funcionam aí e como que elas funcionam aqui. Ah, eu não gosto do Brasil por causa da burocracia, para tudo precisa ter fila e tudo demora para sair. Aqui em Portugal não é muito diferente. As coisas aqui são muito burocráticas, as coisas demoram para sair. Então, eu pesquisei e vi que é só abrir um recibos verdes e aí eu já começo a trabalhar, e aí depois eu já dou entrada na manifestação de interesse, em 6 meses eu pego minha autorização de residência. Eu conheço pessoas que estão aqui nessa situação, que vieram com esse sonho e que hoje não conseguem sair de Portugal. Por quê? Porque a autorização de residência não saiu, venceu o período de 6 meses de turista e hoje a pessoa não pode sair de Portugal, porque se ela sair de Portugal ela não pode voltar. Porque uma vez que você sai da União Europeia enquanto turista, você só pode voltar depois de 3 meses. Ou seja, para você poder viajar pela Europa inteira, você precisa ter uma autorização de residência. Então, até a sua autorização de residência sair, até você conseguir realmente se legalizar no país, você não pode sair. Então, você não pode ficar viajando, não pode voltar para o Brasil para ir em casamento, aniversário, Natal, enfim. Você vai precisar ficar aqui. Então não vai achando que em 3 meses, 6 meses vai estar tudo resolvido, porque não, você vai ter que procurar um emprego, você vai ter que ir numa empresa, essa empresa vai ter que apresentar e te dar uma carta convite para você levar ao CEF, o CEF entender que tem uma empresa que quer te empregar, que vai garantir um emprego para você, enfim. Todo esse processo demora muito, as coisas que são burocráticas. Outra coisa, você vai num ponto do CEF, ele vai te falar que você precisa de 3 documentos, quando você levar aqueles documentos, a outra atendente do outro dia vai falar que falta mais 2. Aí você vai falar, não, mas eu liguei aqui, você falou que era 3. O pessoal vai falar, não, precisa de mais 2 documentos. Aí quando você vai no CEF de Lisboa, ele fala uma coisa, quando você vai no CEF de Cascais, ele fala outra. Aí você vai lá no CEF de Almada, ele vai falar uma outra coisa. Então aqui as coisas são burocráticas, as regras são difíceis de entender, muitas vezes elas mudam de região para região. Enfim, aqui é bem burocrático, então não se engane, não ache que você vai chegar aqui e vai resolver a sua vida em 3, 6 meses, porque não vai. Tá? São poucas pessoas que conseguem isso, tem as pessoas iluminadas sim, mas não faça o seu planejamento baseado nesse iluminado, faça o planejamento pensando no pior dos cenários, porque se você for o iluminado e conseguir rápido, legal, show de bola, mas a probabilidade é que demore para sair as suas coisas, então você precisa se planejar para esse período de espera. Falando ainda dessa questão da burocracia, é bem legal assim entender, pessoal, que quando você chega aqui, você é um imigrante, né? É óbvio dizer, mas precisa lembrar às vezes. Por quê? Porque as pessoas elas chegam aqui muitas vezes querem mudar a regra do país. Então, esses problemas que eu estou falando que existem em Portugal, você precisa pesquisar e saber que eles existem. Por quê? Porque você vai chegar aqui e vai encontrar com eles. Então, não adianta você chegar aqui e reclamar dos problemas daqui. Você precisa pesquisar antes para saber se você aceita passar por esses problemas. Uma vez eu ouvi uma frase muito forte do presidente aqui de Portugal, né, do Sindicato dos Brasileiros, vamos dizer assim, né, a pessoa responsável aí pelos estrangeiros aqui que vem do Brasil. E ele falou uma coisa que é bem interessante, e é verdade, eu me coloquei nessa realidade e eu entendi exatamente isso. O que ele falou? Portugal não te chamou para vir para cá. Então essa é a verdade. Eu, Robert, recebi um convite de uma empresa para vir trabalhar aqui. Então eu já vim com o emprego certo e tive um convite de uma empresa para trabalhar aqui. Porém o Estado, né, o governo, ele não me chamou para vir para cá. Então não adianta eu chegar aqui e começar a reclamar dos problemas daqui. Né? Eu quis vir para cá, então eu preciso me adaptar à realidade de Portugal. Comida, clima, então não adianta você escolher a região do Porto lá, onde faz frio e chove muito, e reclamar do clima a todo momento. Você precisa pesquisar antes e saber como é o clima de onde você vai morar. Então não adianta você chegar aqui e reclamar das coisas do português que eles falam diferente do nosso.
né? Eles consideram aqui o brasileiro, né? Às vezes não fala nem a língua portuguesa PTBR, às vezes eles falam falar brasileiro. E para muitos deles o nosso idioma ele é errado, né? Eles acham que foi uma derivação do português daqui que a gente atrapalhou e bagunçou um pouco com o português. Então assim, aqui eles vão falar português Portugal. Então não adianta você reclamar das frases e dos termos, não adianta você querer falar o meia, né? Que é o 6 que a gente fala. Aqui eles não falam meia, né? 6 é 6 e pronto. Se você falar meia, por mais que ele entenda, ele vai fingir que ele não entendeu. Então se acostume com isso, não adianta querer reclamar, é o jeito que eles falam aqui. Então lembre-se que você é o visitante aqui, você é o imigrante. Então o país ele não vai se adaptar a você, você é que tem que se adaptar ao país. E essa é uma realidade que precisa estar bem aqui na tua cabeça para você não se incomodar e para você não se frustrar com isso aqui. Parecem bestas essas coisas, mas conforme vai acumulando esses problemas na sua cabeça, é a hora que você vai se frustrando, aí você junta um problema de uma fala que o gerente do banco falou para você, junta o problema do trabalho, junta o problema do aluguel, da creche que você não conseguiu para o seu filho, e quando você vê, você se frustrou e voltou para o Brasil. Então é isso que acontece. Tem outro ponto aqui que para mim é o mais importante, para mim é o mais crucial, que é a questão de trabalhar na área de atuação. Então você precisa ter muita consciência de que você vai chegar aqui e muito provavelmente você não vai trabalhar na sua área. É diferente, claro, quando você recebe um convite para trabalhar numa empresa e você já vem sabendo onde você vai trabalhar. Essa é uma outra realidade, aconteceu comigo. Eu vim para trabalhar na área de informática, que já é a área que eu exercia no Brasil. Então, para mim é uma rotina mais facilitada porque eu já faço o que eu fazia no Brasil. Isso é bem tranquilo e ajuda muito na fase de adaptação. Só que quando você vem para cá por interesse próprio, na maioria das vezes, em 90% ou mais por cento dos casos, você vai trabalhar com outras coisas. Então você que trabalha em escritório, trabalha na área administrativa, você que trabalha na área da saúde, dentista, psicólogo, nutricionista, enfim. Lembre-se que quando você chegar aqui, você não vai atuar na sua área. Ah, mas eu tenho 26 anos de experiência e meu currículo é impecável. Tudo bem. Quando você chegar aqui, primeiro que, dependendo da profissão que você exerça, você vai precisar fazer a equivalência do seu diploma. Então, seu diploma de administrador, de psicólogo, chegando aqui, ele não vale, tá? Então, ele não vale. Então, a sua experiência, ela já parou por aí. Então, para conseguir trabalhar aqui na sua área, você precisa fazer esse processo de equivalência. E ele não é fácil nem é barato. Então você vai precisar mandar o seu diploma lá para uma universidade analisar, ela vai te cobrar uns 300 euros ou até mais, eles vão analisar todas as suas matérias, né, tudo que você fez, para ver se você precisa de repente ainda cursar uma outra matéria, ainda vai precisar gastar mais um dinheiro para conseguir tirar o seu diploma aqui também e aí sim conseguir trabalhar aqui. Ou seja, o processo é demorado e muitas vezes caro. Então você precisa entender que você dificilmente não, você não vai conseguir trabalhar na sua área quando você chegar aqui. E por que eu acho isso importante? Porque esse é um ponto que mexe muitas vezes com o ego da pessoa. Então, eu era administrador, eu era psicólogo, eu era nutricionista, eu era enfermeiro, eu era advogado. E aí quando você chegar aqui e precisar trabalhar com empregos que muitas vezes você, no seu subconsciente, entende como inferiores ao seu, isso vai em algum momento te incomodar sim. Então quando você estiver lá ou ajudando numa fábrica, ou como garçom, ou limpando o banheiro, ou trabalhando numa obra, pode ser que isso te incomode. E de primeiro momento, você está saindo daí porque um problema ficou gigantesco para você aí, quando você chegar aqui pode ser que você consiga aceitar no início, mas depois isso vai virar um problema, porque vai virar uma rotina. Então quando você deixa de ser turista para ser morador, realmente começa a ganhar uma rotina, os probleminhas eles vão aumentando. Então se você está fazendo algo que não é legal para você, daqui a pouco isso vai começar a te cansar, aí de novo, vai juntar com aquele outro problema, com aquele outro, a bola de neve vai crescendo e de repente você está cheio de problemas e você não vai aguentar passar 8 horas por dia fazendo uma coisa que você não gosta. Então você precisa realmente preparar o seu psicológico para isso. Tá? Vai ser difícil, não é fácil fazer outra coisa que você não está acostumado, não é fácil mesmo. Nossa, Robert, mas parece que você está querendo destruir os meus sonhos de ir para Portugal, você fala de Portugal, você tem um canal para falar de Portugal, fala de Portugal no seu Instagram, enfim, Portugal, e agora você vem e fala que Portugal não é bom? Não, pelo contrário. Eu, Robert, estou muito feliz aqui em Portugal, eu gosto muito de Portugal, as minhas experiências aqui elas foram todas excelentes até agora, todas. Desde a abertura da conta no banco, a casa que eu encontrei, o relacionamento que eu tenho com os donos da casa, o relacionamento que eu tenho no meu trabalho, os amigos que eu fiz aqui, eu não posso reclamar de absolutamente nada. Tenho amizade com o dono do mercado, eu vou lá, depois de pagar minhas compras, a gente fica conversando sobre assuntos diversos, enfim. A minha experiência com os portugueses aqui foram muito boas, a minha experiência com Portugal tem sido muito boa, então todos os documentos que eu precisei tirar, tudo que eu fiz até agora foi muito bom, então o país tem sido muito bom para mim, eu vejo muitas oportunidades aqui, veja, é muito difícil arrumar um emprego na sua área, mas trabalho tem trabalho em fábricas, tem trabalho em restaurantes, né? Vai começar o verão agora, então assim, tem bastante trabalho, tem pouco emprego na tua área, você vai precisar disputar com os portugueses, mas tem muito trabalho sim. O clima aqui é maravilhoso, então apesar de ter pego um pouco de frio aqui, cheguei na época do inverno, já começou aqui a esquentar um pouquinho mais, eu acho o clima sensacional. A questão de morar próximo da praia, eu já falei aqui das minhas primeiras impressões de Portugal, isso pra mim
trouxe uma qualidade de vida excepcional. As cidades que tem para morar aqui, pelo meio do país, eles são cidades sensacionais, cidades onde você vive bem, com uma qualidade de vida, onde você vai gastar um preço justo para viver, enfim. Eu gosto muito daqui, as minhas experiências foram todas muito boas. Eu ainda continuo me espantando com a sensação de segurança que eu tenho aqui, né? Para uma pessoa que viveu e cresceu na periferia de São Paulo, a segurança aqui em Portugal, ela é absurda, assim, absurda. A sensação de segurança que você tem andando por aqui, enfim. Eu continuo muito feliz e eu não quero te desmotivar, muito pelo contrário. Eu quero que você venha, eu quero que você realize o seu sonho. Todas as pessoas precisam realizar o sonho que tem. Se o seu sonho é sair do Brasil e é morar em Portugal, eu quero te ajudar a fazer da melhor maneira. Então eu quero te dar todas as informações para que você saiba e chegue aqui sabendo de tudo o que acontece aqui. Eu fui ajudado para chegar aqui, tive amigos que me orientaram e me disseram como era, esclareceram tudo para mim. E é isso que eu quero trazer para você, esclarecimento, que você saiba tudo antes de chegar aqui, para você não ser pego de surpresa e não precisar voltar para o Brasil. Então por isso que de vez em quando tem reportagens que falam assim, nossa, Portugal tem muito emprego, tem muito brasileiro indo para lá. E depois você vê os mesmos veículos de comunicação mostrando reportagens, nossa, brasileiro estava passando fome, precisou de ajuda do governo, precisou fazer vaquinha para voltar. E as pessoas que voltam é porque não colocaram essas coisas na balança, criaram expectativas muito altas de realidade que muitas vezes não existe e vieram para cá nesse sonho, só olharam as coisas boas, só olharam os vídeos bons. Lembre-se sempre, youtuber não é dono da verdade. Então esse vídeo que você está vendo aqui sou eu falando aqui na região de Lisboa da realidade que eu vivi, da realidade que eu vivo e das coisas que eu vejo. Você precisa procurar outros vídeos, outros canais, procurar o pessoal lá da região norte falando quais são as experiências deles lá, o que eles viveram, o que eles viram, o que eles ainda veem. Então você precisa procurar essas informações, né? Você não pode se agarrar em uma informação boa e falar assim, nossa, que legal, eu vi um vídeo do mercado, é muito barato. E você vê um vídeo que fala que o custo de vida em Portugal é 400 euros, fala, nossa, que demais, 400 euros, o salário mínimo é 600, vai sobrar 200, eu vou fazer aquelas coisas que a gente já conversou, então calma. 400 euros essa pessoa vive aonde? Qual que é a cidade que ela falou que ela vive com isso? Você está disposto a morar naquela cidade? Como é que é a casa que ela vive? Você quer morar lá naquela casa? Você aceitaria viver naquelas condições? Então você precisa pesquisar bastante antes de vir para cá. De novo, eu não quero destruir sonhos de ninguém, não quero desmotivar ninguém. Pelo contrário, eu quero que mais pessoas venham para cá porque eu estou gostando muito. Se eu pudesse, eu já mandava vir minha família, mandava vir meus amigos, todo mundo, porque eu gosto muito aqui de Portugal. Então eu quero que você venha para cá sabendo o que você vai encontrar aqui. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo, explicar por que essas pessoas estão voltando e como você consegue vir sem precisar voltar frustrado. Então se você quiser voltar é normal, você pode vir para cá, vai ter uma experiência, não vai te agradar muito, você vai olhar Portugal e falar assim, ah, é legal, mas não é para mim. Então não tem problema você voltar não é um fracasso. O problema é quando você se frustra e volta sim, né, com problema de dinheiro, e volta porque você vendeu tudo no Brasil e você se ferrou aqui, quebrou aqui, zerou dinheiro no Brasil, zerou dinheiro aqui e precisa voltar. Essas situações são realmente bem complicadas. Mas quando você vem para cá, veio planejado, veio ciente do que ia encontrar e decidiu voltar para o Brasil, não tem problema nenhum. Mas o meu desejo é que se você decidir voltar, seja porque você não se adaptou e não porque você se frustrou e não porque você se decepcionou. Não é legal quando o pessoal vai embora daqui de Portugal falando mal de Portugal, como se Portugal fosse um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças. Não é bacana, porque não é assim. Né? A realidade de todo mundo não é a mesma. Então saiba as coisas que você vai encontrar aqui, saiba dos problemas, das dificuldades e que nem tudo são flores. E lembre-se, não existe país perfeito. Então se as coisas que você não gostou aqui em Portugal, pesquisando, ou se você já veio para cá, pesquisa se lá no Canadá, se lá na Austrália, se lá na Irlanda, se lá no Reino Unido, se lá na Holanda, lá na Noruega, lá na Finlândia, se esses problemas não existem lá também. País perfeito não existe. Então tem países que são muito bons, mas a carga tributária é altíssima. Tem países que são muito bons, mas a segurança não é das melhores. Tem países que são muito bons, mas a saúde é muito precária. Então você precisa saber de tudo daquele país antes de se mudar para lá, para que você não volte frustrado e não entre nessas estatísticas ruins de brasileiros que veio, se decepcionaram, se frustraram e voltaram para casa com ódio mortal de outro país. Não existe país perfeito e isso você precisa levar em consideração. Por último, quero te lembrar de uma coisa, recomeçar em outro país é muito difícil, porque você vai terminar um ciclo, né? Terminar uma fase, vender aquele apartamento que você tinha comprado, vender o terreno, vender o carro, vender a moto, né? Queimar a sua poupança para pagar a passagem, para fazer esse planejamento do primeiro ano aqui, enfim. Recomeçar aqui não vai ser fácil, porque você abriu mão de muita coisa lá. Se por um acaso a sua experiência aqui for ruim e você precisar voltar, esse segundo recomeço ele é ainda mais difícil. Então você precisa preparar realmente o seu psicológico, porque recomeçar é difícil, recomeçar de novo vai ser mais difícil ainda. Então saiba que se você vier para cá e não conseguir precisar voltar, não vai ser fácil, porque você vai abrir mão de muita coisa lá. E esse recomeço aqui você precisa encarar com entusiasmo muito grande, para você não aumentar, né, não maximizar os pequenos problemas. Então você precisa realmente entender e se planejar para chegar aqui e ter uma boa estadia aqui em Portugal.
Então é isso, a ideia do vídeo é trazer essas verdades para vocês. De novo, eu sou apaixonado por Portugal, por mim eu traria minha família, meus amigos, meu irmão, todo mundo para cá, porque eu queria que todo mundo vivesse o que eu estou vivendo aqui, todo mundo sentisse o que eu estou sentindo aqui. Por isso eu quis trazer essas verdades para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos que já pensaram em mudar para Portugal, que têm interesse em saber sobre esses conteúdos. Comenta aqui embaixo também o que você acha de Portugal, se você já viveu essa experiência, se você ainda não viveu, o que você gostaria de saber além do que eu trouxe aqui. Enfim, vamos trocar essas experiências. Me segue lá no Instagram também, _cenas_do_mundo, né? Lá a gente tem uma relação mais próxima, lá eu sempre tô mostrando nos stories as notícias daqui, o que tá acontecendo, de fronteiras, enfim. Sempre tô colocando as informações lá, então me segue lá também que eu coloco bastante coisa lá, certo? Não se esquece de já carimbar o seu like também, se inscrever aqui no canal se você quer saber de tudo, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, porque o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui sobre Portugal ou sobre as viagens aqui da Europa. Viver e viajar sempre, até a próxima!